Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com vocês para mais uma videoaula. Nesta aula, para discutirmos questões da banca VUNESP e analisar algumas características dessa banca. Essa aula é voltada para aquela galera que vai fazer algum concurso da banca VUNESP, mas também para você que fará qualquer concurso da área pedagógica e quer aprender questões pedagógicas e conhecimentos pedagógicos. Hoje vamos trabalhar questões que abordam as temáticas de psicologia da educação, Piaget, Vygotsky, questões de LDB e questões de BNCC. E eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. O simulado que trabalharemos na aula está disponível em PDF aqui na descrição do vídeo, que você pode baixar para fazer depois. Quem está assistindo ao vivo não vai dar tempo, vai acompanhar na tela mesmo. E quem nos assiste ao vivo, quero já dar uma boa noite, seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui com a gente na nossa aula. Quem é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações, assim você vai ficar por dentro de todas as aulas e poder acompanhar as aulas que a gente tem aqui toda semana para a galera que irá fazer concurso em várias partes do Brasil, ok? Então já deixa aí nos comentários tua cidade, de onde você nos assiste, e vem aqui comigo para o cantinho da tela para compartilhar aqui as questões para resolvermos. Primeira questão, nós vamos falar sobre Jean Piaget e eu já quero adiantar algo. Analisando o perfil da banca VUNESP, a banca VUNESP não é uma banca que faz perguntinhas básicas de teorias educacionais. Por exemplo, Piaget foi um grande biólogo. O estágio pré-operatório vai de 2 a 7 anos. Não, não é esse perfil. A banca VUNESP ela exige de você um pouco mais de leitura, um pouco mais de interpretação, porque são questões mais interpretativas. A maioria das questões são até um pouco mais abrangentes. Eu ainda selecionei algumas mais objetivas para facilitar a nossa aula, e em próximos vídeos da banca VUNESP eu posso me aprofundar, pegar questões mais detalhadas, menos questões na aula e detalhar mais, ok? Vamos lá. A banca para o cargo de agente operacional aplicado em 2019 na prefeitura de Serquilho. De acordo com Piaget, o desenvolvimento cognitivo ocorre através de diferentes etapas. Segundo o pesquisador, crianças de 0 a 3 anos estão no período sensório-motor, fase em que ela entende o mundo por meio. Então vamos lá. Piaget ele fala de alguns estágios. O primeiro estágio sensório-motor, que vai de aproximadamente 0 a 2 anos. Pode ser que alguns autores coloquem 3 como limite. O pré-operatório, que vai de 2, 3 a 7 anos. O operatório concreto de 7 a 12 e o operatório formal de 12 em diante. Cada período tem sua característica. O sensório motor, por sua vez, trata-se dos bebês, dos bebezinhos. Os bebês não têm a linguagem desenvolvida. A linguagem ela se desenvolve no período pré-operatório. Então, sem a linguagem, a aprendizagem dele se limita no que se refere às interações sociais, porque nas interações sociais com outras pessoas a linguagem é preponderante, mas ele aprende. Mas nesse período ele aprende mais em outras áreas, através de que estímulos e como que ele descobre o mundo? O bebê, sensório, motor. Sensório, sentido, sensações, motor, movimento. Tanto que o bebê descobre, pega, sente com os olhos, ouvidos, com o olfato, com o paladar, com a sua voz. Então, ele grita, ele chora, tudo isso através das sensações do mundo e com a descoberta, engateando, subindo nas coisas. É assim que o bebê aprende. Quem aí tem bebê ou trabalha em creche sabe do que eu estou falando. Então, vamos lá. Letra A. Entende o mundo por meio da linguagem e das imagens mentais? Não. A linguagem não está desenvolvida nos bebês ainda. B. Do pensamento lógico e categorias? Não, gente. Pensamento lógico é só depois no período das operações, ok? Então não dá para ter um pensamento lógico. O pensamento do bebê ainda é muito limitado. Das sensações e dos movimentos? Sim. Sensório, motor. O próprio nome já sugere. Vamos só eliminar as outras. Nunca saia de uma questão sem fazer isso. Dos esquemas de ações e comparações? Ainda não. Das classificações e relações com objetos? Ainda não. Ele vai começar a classificar isso lá no pré-operatório, depois dos 2, 3 anos. Então, correto, letra C.
Vamos para a questão de número 2, também falando da teoria piagetiana. Prova da prefeitura de Birigui, ou Birigui, para o cargo de educador de creche. De acordo com a Zenha, para Piaget, a inteligência é a adaptação, sendo que a adaptação tem duas faces que estão indissoluvelmente ligadas. Em tempo real, numa ação adaptativa, ambas as faces são continuamente interligadas. Apesar dessa inter-relação, no funcionamento essas faces são conceitualmente distintas, opostas e complementares. Essas duas faces são denominadas, no processo de adaptação e também no processo de equilibração majorante de Jean Piaget, acontecem duas faces, duas situações interligadas, complementares e que ao mesmo tempo que são indissociáveis, elas são duas coisas diferentes, que são os processos de assimilação e acomodação. O que é isso? A gente tem esquemas no nosso intelecto, esquemas a animais, herbívoros, brinquedos, pessoas, objetos, utensílios domésticos, que na nossa cabeça ele reúne informações de um determinado grupo. Quando uma criança ela vê algo novo, ela faz uma assimilação daquilo ali com um esquema pré-existente. Então a criança ela pegou um aparelho telefônico, ela faz uma associação com aparelhos eletrônicos, com televisão, ela vai associar com algo que tem tela, que é multimídia, isso é assimilação. Mas ela vai perceber que o celular é diferente, ele é menor, ela pode manusear, diferente da televisão. Então, na hora que ela consegue separar e organizar melhor aquilo que ela já assimilou, ela vai modificar os esquemas que existem ou criar um novo para o celular. Então, que é o processo de acomodação. Então, na adaptação, a pessoa assimila o conhecimento com um esquema já existente e, posteriormente, ela vai modificando o esquema ou criando um novo. São os processos de assimilação e acomodação. Vamos lá. Interação e organização, não é. Cooperação e individualização, não é. Não tem nem como falar aqui porque não são processos de Jean Piaget. E você tem que conhecer a teoria para você saber isso. Sensório motor e pré-operatória, não, são palavras relacionadas aos estágios, que é para confundir quem não sabe essa. Assimilação e acomodação, com certeza. Esquemas elementares e esquemas superiores, também não. Correto, letra D de Davi. Vamos para a questão de número 3. Fizemos duas de Piaget, agora vamos para Vygotsky. Comentem para mim o que vocês estão achando, tá dando para entender. Abordagem sócio-histórica de Vygotsky. Vygotsky é um sócio-interacionista que o foco da aprendizagem dá-se através de interações sociais. Prova da Prefeitura de Birigui, São Paulo. Professor de anos iniciais e de educação de jovens e adultos. Em sua abordagem sócio-histórica, Vygotsky afirma que... Então vamos lá, a abordagem sócio-histórica é aquele processo em que o aprendizado se dá considerando e valorizando o contexto sócio-histórico cultural em que o indivíduo está inserido. Se é social é pessoas. Então, dá-se das relações das pessoas considerando a história, a cultura, o povo, ok? Então, o que a abordagem sócio-histórica afirma? Letra A. A idade adulta é uma fase estável, em que não ocorrem mudanças no desenvolvimento psicológico. Claro que não, gente. A pessoa muda sim quando é adulta, ela aprende. Então, olha só, a prova é a prova de educação de jovens e adultos, tá vendo aqui? Pensa na prova de educação de jovens e adultos, o candidato falar que na vida adulta não ocorre mudança no desenvolvimento? É incoerente. B. O aprendizado ocorre de forma mais lenta após o desenvolvimento cognitivo. Não. O desenvolvimento cognitivo da pessoa não faz ela aprender mais lentamente. Ela sempre vai ter a oportunidade de aprender de acordo com o contexto, com o estímulo e com a situação. C. O desenvolvimento cognitivo é um processo inato e universal, determinado pela maduração. Ok, mas se isso fosse uma pergunta sobre os teóricos inatistas,
O inatismo, acredito que o conhecimento já nasce com a pessoa e que naturalmente ele desenvolve através do amadurecimento. Mas Vygotsky, ele não é um inatista, ele é um interacionista, sócio-interacionista. Letra D. O conhecimento resulta de processos de interação entre diferentes contextos sociais. Ó, tá na cara. Muito boa resposta, deu para identificar. Letra E. Os mecanismos psicológicos mais sofisticados são inatos. Inatismo é uma teoria inatista. Se fosse para aproximar inatismo, talvez seria Piaget, mesmo ele sendo interacionista, mas pode eliminar. Deu para ir muito bem nessa aqui. Resposta alternativa letra D. Quem conseguiu entender essa daí bem? Embora seja uma questão complexa, entendam só, eu falei que as questões da VUNESP são mais complexas, mas dá para responder. Tipo assim, as alternativas nos levam a quem estudou saber, não, é essa daqui mesmo. Vamos para a próxima, questão de número 4. Também sobre Vygotsky. Prefeitura de São José dos Campos, questão de 2014. De acordo com Vygotsky, na obra A Formação Social da Mente, o estado de desenvolvimento mental de uma criança só pode ser determinado se forem revelados os seus dois níveis, o nível de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal. Nesse sentido, o autor considera nível de desenvolvimento real quando a criança... Então vamos lá. No conceito de zona de desenvolvimento proximal, existem os níveis real e potencial. O nível real é aquilo que a criança já sabe fazer sozinha, sem a ajuda de ninguém. E o potencial é aquilo que ela poderá fazer, com base no que ela já sabe, com a ajuda de alguém. Eu sempre nas minhas aulas dou o exemplo de quando eu me casei. Eu sabia cozinhar feijão, mas eu não sabia fazer tutu. Mas é claro que para você fazer tutu, você tem que saber cozinhar feijão, que é um conhecimento prévio. Então eu sabia cozinhar feijão, que era um conhecimento real, mas fazer tutu era um conhecimento potencial. Então teve uma interação social com a minha esposa, que é mais experiente do que eu na cozinha. Então a gente teve uma interação social e eu alcancei o conhecimento potencial. E ele se tornou real. E agora eu podia fazer aquilo sozinho, de forma autônoma. Então a zona de desenvolvimento proximal é esse espaço, essa distância entre aquilo que eu já sei fazer sozinho e entre aquilo que eu posso fazer com a ajuda de alguém. Então vamos lá. Agora o nível de desenvolvimento real que está perguntando. O nível de desenvolvimento real acontece quando a criança soluciona um problema de forma autônoma, sozinha? Sim. Certinho, letra A. É quando a criança consegue fazer sozinho algo, sem a ajuda de outra pessoa. Vamos conferir aí para ter certeza. Vamos ler as outras. B. Soluciona um problema com a ajuda do professor. Aí seria potencial. C. Soluciona um problema com a ajuda de um colega experiente. Também potencial. Tanto faz, professor, colega experiente. Não soluciona o problema, mesmo tendo a ajuda de um colega. Também não. Não soluciona de forma autônoma. Também não. Muito tranquilo. Letra A. Como eu disse, tem que conhecer a teoria. A pergunta não é tão simples, mas quem sabe consegue identificar. Conseguiram identificar essa alternativa aí, lendo elas? Conta pra mim quantos vocês já acertaram aí, tá? No final a gente tem concursômetro para saber como que a gente tá em relação aos concursos. Questão de número 5, questão da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Prefeitura de Guarulhos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394/96, determina que a educação especial deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Estabelece também em seu artigo 58 que a educação especial. Vamos lá. Educação especial é uma modalidade que deve ser transversal a todos os níveis, etapas e outras modalidades. E ela é oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. A educação especial, ela é lembrada ali no artigo 4º da LDB, nas garantias, quando fala do atendimento de educação especializada, mas lá perto do artigo 58 tem uma parte que trata só da educação especial, detalhando um pouco mais sobre essa modalidade. Então vamos lá. No artigo 58 é estabelecido que a educação especial, letra A, deve ter uma cuidadora para atender crianças? Não, não é isso que fala, não. Pode ter cuidadores, mas não é isso que o artigo 58 fala da educação especial em geral. B. É uma modalidade de educação? Sim. Educação especial é uma modalidade, ok?
C, tem início no ensino fundamental? Não, tem início na educação infantil. D, deve ter uma terminalidade definida pela escola? Não, de acordo com de acordo com o aluno, com a terminalidade específica de capacidade, de possibilidade do aluno. É uma etapa? Não, etapa é educação infantil, ensino fundamental e médio, isso são etapas. Então é uma modalidade de educação. Modalidade é uma forma da educação acontecer. Educação especial, educação de jovens e adultos, educação profissional, educação à distância, educação quilombola, ok? São modalidades de educação. Então, correto, letra B. Vejam novamente que na semana passada eu fiz um simulado aqui que perguntava a mesma coisa. Era de uma banca, eu não sei se é a banca IBAN ou banca CEPERJ. Educação especial é uma modalidade. Muito simples a questão. A VUNESP não, ela nunca coloca assim uma resposta muito básica. Ela sempre coloca algo mais que instiga mais a leitura. Galera que gosta de dicas rápidas e galera que gosta de responder perguntas assim sempre para exercitar, siga o meu Instagram, professor.davi, vai lá no Instagram, professor Davi, tem aqui debaixo do meu rosto. Eu posto todos os dias nos stories questões que você pode treinar e dou dicas de estudos que vão te ajudar bastante. E quem gosta de responder muito simulado com questões, na nossa plataforma, no nosso site, profdavi.com.br, a gente tem vários cursos com módulos de questões de vários concursos para você treinar muita questão que você pode treinar todos os dias. Vamos lá, artigo 8º da Lei de Diretrizes e Bases. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece que a União, os Estados e Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino, sendo que, de acordo com o seu parágrafo 1º, caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e... Então vamos lá. A União vai coordenar a política de educação nacional. E a União também vai trabalhar em regime de colaboração. A União, caberá à União, articulando os diferentes níveis e sistemas, fazer o que também? Então vamos lá para análise das respostas. Caberá à União, coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e atuando na elaboração e desenvolvimento da legislação educacional em todos os níveis de educação, pois os sistemas de ensino não possuem autonomia? Não, eles possuem autonomia sim. Ela vai atuar na elaboração de legislação educacional até para todos os níveis, a União. Mas cada sistema ele faz adaptações e organiza algumas estratégias de acordo com a sua necessidade. Os sistemas possuem sim autonomia. Letra B. Prestação de assistência técnica e financeira somente aos estados e municípios com baixo índice de desenvolvimento humano? Não, a todos. A todos os municípios a União prestará assistência técnica e financeira. C. Fornecendo assistência técnica e financeira ao Distrito Federal, aos estados e municípios que têm Instituto Federal? Não, todos. D. Exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias? Sim. Tá vendo que ela não limita? Olha só, a letra B limitou. A letra B falou, vai prestar assistência para os estados que têm baixo IDH. A C, para os municípios que têm Instituto Federal, limitou aqui não. Para as demais instâncias, estaduais, municipais, distrital. Então, o que é função normativa? A União vai estabelecer normas, ok? E a União faz isso. Redistributiva, ela vai captar os recursos e vai redistribuir de volta para os municípios. Ela faz isso através do recolhimento de impostos. E supletivo é para completar, para suprir algo que falta. Quando os municípios possuírem baixo recurso, vai receber um recurso a mais da União. Certinho, letra D. Elaborar o plano nacional, estadual, municipal? Não. A União elabora o plano nacional. Estados, estadual e municípios, o plano municipal de educação.
Então vamos lá para a questão de número 7. Conseguiram aí? Vai colocando aí para mim quantos vocês acertaram. E quem está chegando agora na nossa live, deixa aí a tua cidade, de onde você nos assiste, qual concurso você vai fazer, se é da Banca Vunesp, me conta aí, porque eu quero saber, de vez em quando quero fazer mais questões da Banca Vunesp. E tô fazendo aqui porque vocês pediram, ok? Pediram para fazer questões Vunesp, tô fazendo. Então sempre quando vocês deixam comentários aí nos vídeos, eu leio e sempre que possível atendo. Um analista sociocultural da Secretaria da Administração Penitenciária, que tem como uma de suas atribuições previstas no edital do presente concurso elaborar pareceres, deve redigir um parecer que invoca a Lei Federal 9394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Sobre educação escolar, escreveu o analista com base no artigo 1º da LDB, como sendo aquela que se desenvolve predominantemente por meio do... Então está falando aqui de uma questão contextualizada para o cargo de analista sociocultural, foi uma prova aplicada em 2011, e na condição de analista que trabalha na Secretaria de Administração Penitenciária, que vai fazer um parecer que necessita de conhecimentos da LDB. Sobre educação escolar, como que ele vai escrever? O que é educação escolar? No artigo 1º a gente fala que a LDB ela abrange os processos formativos que desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nas manifestações e movimentos culturais. Mas a LDB ela vai disciplinar aquela educação que se desenvolve predominante por meio do ensino em instituições, predominantemente por meio de ensino em instituições próprias, ou seja, na escola. Então, a educação na LDB é aquela que está sendo trabalhada nas escolas e é chamada de educação escolar e através do ensino em instituições próprias. Então vamos às alternativas para a gente analisar. De atividades que incentivam a leitura e o cálculo? Não é só isso não. Marquei com azul, né? D, de um currículo articulado com a prática? Não, a educação não se desenvolve predominantemente por meio de um currículo articulado com a prática. Tem que ter, mas de uma forma geral, de acordo com o artigo 1º, não é isso. C, da prática docente no desenvolvimento de conteúdos articulados? Não. De ações planejadas do professor? Não. Do ensino, por meio do ensino em instituições próprias? Isso. Educação escolar se desenvolve através do ensino em instituições próprias. Repara que todos os outros itens falam de algo até interessante. A educação se desenvolve por meio de um currículo articulado com a prática, como diz a letra B, através de atividades que incentivam a leitura e o cálculo, mas tem que saber LDB. Falou de acordo com o artigo 1º. De acordo com o artigo 1º, é predominantemente através do ensino em instituições próprias. Letra E, ok? Vamos lá para a questão de número 8, estamos chegando no final, quero ver como vocês estão, questões de BNCC. Logo mais vamos ter, daqui a pouco, concursômetro para saber como estamos em relação ao conteúdo. O conceito de educação integral expresso na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, refere-se a... Então vamos lá. Educação integral não é aquela educação que fica o tempo todo na escola, educação em tempo integral. É uma educação que acontece, que é voltada para uma formação total, global do educando, que busca desenvolver as múltiplas dimensões daquele estudante, o seu desenvolvimento pleno, toda a diversidade do alunado sendo contemplada. Então vamos lá. Educação integral se refere à linearidade do desenvolvimento do aluno, ou seja, a apresentação dos conteúdos numa sequência lógica. Não, isso aí não é educação integral, não. B, uma visão que privilegia a dimensão afetiva, ou seja, a necessidade de atenção a essa dimensão na relação que estabelece os... em detrimento do desenvolvimento cognitivo? Não, gente. Educação integral valoriza todas as dimensões, não só uma. Letra B está errado. C, educação integral é a ampliação da jornada educacional diária, garantindo no mínimo 6 horas diárias, ou 1.200 horas anuais ou 200 dias letivos, previsto no calendário de cada unidade escolar. Isso, ampliar a carga horária. Não. Isso é educação em tempo integral. Mas o conceito de educação integral é a formação total e plena. D,
Fragmentação, radicalmente disciplinado, conhecimento, mas vai fragmentar, tá separando, não tá unindo. Então não é integral. Esquece. Vamos lá para a letra E. Promoção de uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades do alunado. Isso. Não falou muito aqui de formação global, não, mas é a única que encaixa aqui e não está errada. É o desenvolvimento pleno e total do aluno. Correto? Letra E. Vamos para a questão de número 9. As questões da VUNESP sobre a BNCC não são iguais às questões das outras bancas. As outras bancas sempre dão a resposta muito de acordo com a BNCC, de acordo, assim, do que está escrito no documento. As outras bancas, geralmente, o elaborador pega uma questão e pega aquele trechinho, igual a educação integral. Na BNCC está escrito assim, educação integral que refere-se ao desenvolvimento global e humano do estudante. Se fosse outras bancas, poderia pegar essa frase, mas aqui não. A VUNESP contextualizou, escreveu em outras palavras. Então, não pegam literalmente a letra da lei, o que está escrito no texto da BNCC ou de outros documentos. A VUNESP reescreve. Então, você precisa, além de saber a resposta, você precisa compreender, para que, quando for escrito em outras palavras, você entenda aquele sentido e faça a conexão. Questão de número 9. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é entendida na Resolução CNE número 2, de 22 de dezembro de 2017. 22 de dezembro é meu aniversário. Eu lembro direitinho quando isso aqui foi publicado, que eu tive que estudar tudo num dia. Dia do meu aniversário, já tive que pegar esse documento aqui e estudar. O que é a BNCC? BNCC é referência nacional sem obrigatoriedade para os sistemas. A BNCC é um documento normativo e obrigatório. É uma política educacional voltada para padronização, uniformização dos currículos nas redes públicas e privadas e é obrigatória. Então, sem obrigatoriedade, não, a letra A está errada. Letra B. A BNCC é entendida como organizadora das aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver e expressar, a singularidade educacional sobre as quais as igualdades devem ser buscadas. Não, gente, as igualdades, as pluralidades, a heterogeneidade, a gente está falando de diversidade, não de singularidade e igualdade. A gente está valorizando as múltiplas dimensões e identidades dos alunos. C. Um instrumento de articulação e coordenação de políticas e ações educacionais desenvolvidas em âmbito apenas municipal? Não, nacional, em todo o país. D. Mobilizadora de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas do mundo do trabalho. Mas não, tá bonitinho aqui. Mas o que é mobilizador de conhecimento, habilidades, atitudes e valores? Isso aqui é competência, o conceito de competência. Tá bonitinho, mas não é, ok? Essa questão aqui, ela vai pegar quem não estudou direito, quem não sabe o que é BNCC e competência. O que é competência? O conjunto de conhecimentos, habilidades... O conjunto não, de acordo com a BNCC, como está escrito lá, é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas no mundo do trabalho. Isso é o conceito de competência, mas não é a BNCC. Tá lá, mas não é BNCC. Letra E, tem que ser a letra E, né? É uma política nacional de educação básica que contribui para a formação inicial de professores, para avaliação da aprendizagem e definição de conteúdos didáticos e os critérios para a oferta de infraestrutura adequada. Isso. Nossa, professor, não parece BNCC não, mas é, gente. A BNCC é uma política educacional. Ela é um instrumento para a formação de professores, sim. Nos cursos de graduações, vai falar sobre BNCC? Vai. A BNCC nos dá referência para avaliar a aprendizagem? Sim. E ela define conteúdos didáticos? Sim. E critérios também para infraestrutura adequada, como organizar o nosso trabalho? Sim. Então, olha como a banca VUNESP coloca em outras palavras. No documento, fala o seguinte: BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais a que todo estudante tem direito. É esse o conceito de BNCC no documento.
a banca vem e coloca de uma outra maneira. Claro que isso aqui tá lá, mas ela junta, ela reescreve. Então, o VUNESP não dá para ir só com decoreba. Tem que ter compreensão, ok? Vamos para a última questão, questão de número 10. Não sai daí, porque depois tem um concursômetro para saber como vocês foram. A resolução CNE de número 2 de 2017, aquela que a gente falou, em seu artigo 5º, ela afirma que a implementação da Base Nacional Comum Curricular deve... O que deve ser a implementação da BNCC? Demarcar as fronteiras entre sistema federal, estadual e municipal de ensino, com vistas a fortalecer ações educativas e propostas pedagógicas independentes? Não. A BNCC é exatamente para acabar com essas barreiras, para unificar o ensino. Letra B. Superar a fragmentação de políticas educacionais, fortalecendo a colaboração entre as 3 esferas do poder de governo e balizando a qualidade da educação ofertada. É isso. Superar a fragmentação e trabalhar para a colaboração. Porque agora, antes a gente tinha os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que eles não eram, né? Eles são uma referência para a elaboração dos currículos, mas eles são parâmetros e não são obrigatórios. Isso mesmo, os PCNs não são obrigatórios. Então, cada rede fazia seu currículo com base neles, até porque eles não dividiam série por série, dividiam por etapa, anos iniciais, anos finais. A BNCC não. Além de ser obrigatório agora, elas têm como base os PCNs e elas definem série por série, ano por ano, o que estuda. Então, é para homogeneizar o ensino, tornar o ensino mais unificado. Então, vamos lá conferir as outras para ter certeza. C. BNCC deve estabelecer um modelo de projeto político-pedagógico escolar, visando assegurar... Não, o projeto político-pedagógico escolar ele é de cada escola, é a identidade de cada escola, então não tem como unificar isso. D. A implementação deve atualizar as diretrizes que norteiam os currículos frente às novas demandas de aprendizagem, substituindo as deliberações do Plano Nacional de Educação. Não, gente, o plano está em vigência, isso aqui vai ajudar a concretizar as metas do plano. D. Eliminar as variações... Gente, só o nome eliminar já deixa a pergunta errada. Eliminar as variações locais na elaboração do currículo e nos sistemas de ensino público e particular, reduzindo as desigualdades. Não, gente, ainda tem a parte diversificada a ser complementada em cada sistema. Então faz o seguinte, vamos conferir o gabarito aí. Confira o gabarito das questões e vamos para o nosso concursômetro para ver como que a gente foi em relação às questões e ao concurso. Se você não acertou nenhuma questão ou só uma das 10, a coisa tá feia pro seu lado, hein, meu irmão? Tá difícil. Se você acertou 2 ou 3, pode e deve melhorar no próximo. Inclusive, não perca a aula de amanhã e as demais aulas e me conta como você melhorou. A metade de 10 é 5, então se você acertou entre 4 e 6, parabéns, em cima da média de aprovação. Geralmente as bancas exigem que você acerte 50% para ser considerado aprovado. Se você acertou 7 ou 8, uau, você arrebentou, você foi bem demais. Agora, se você acertou 9 ou 10, prepare os documentos da posse. A aprovação está mais perto do que você pensa. Pessoal, o concursômetro foi apenas uma forma de dinamizar a nossa aula. Espero que vocês tenham ido bem. Não deixe de comentar aqui qual foi o resultado de vocês. E se vocês têm uma outra banca, um outro concurso, comentem aí, porque isso nos ajuda a definir quais os próximos vídeos. A gente tem aula amanhã da SEDUC Rio de Janeiro. Na quarta-feira, aula para o concurso de Cabo Frio. Fique ligado. E se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. E para quem quer ser aluno do Professor Davi, entre em contato com a gente ou entre no nosso site e matricule-se no curso preparatório do Professor Davi, em que você vai assistir as minhas aulas dos conteúdos, os simulados e a discussão das questões, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, pessoal!